Luz, câmera, ação. Há pouco mais de 120 anos nascia o cinema brasileiro. A sétima arte passou por várias fases, etapas que marcaram a transformação da produção nacional. Ao longo das décadas, ganhamos reconhecimento também fora do país. O programa de hoje faz uma homenagem ao cinema, mostra a legislação sobre o assunto e conta histórias do nosso crescimento artístico. Então, prepare a pipoca, que o Repórter Justiça já está no ar. É um cinema que se preocupa em documentar nossas histórias, nossa cultura, nossos artistas e refletir sobre o fazer cinematográfico, refletir, não é que o cinema é uma linguagem, é uma arte. O que parece ser específico do cinema brasileiro é uma busca muito grande de uma imagem do país, e de sua gente, com seus problemas e com suas alegrias e tristezas, com orçamentos menores, não com os mega orçamentos do cinema norte-americano ou europeu, Talvez seja essa a vertente mais importante da nossa cinematografia. A definição é de quem dedicou boa parte da vida ao estudo do cinema. Maria do Rosário é especialista na área. Para explicar o papel da arte no país, fizemos uma viagem no tempo com ela. 19 de junho de 1898. A bordo do navio Brasil estava o italiano Afonso Segreto. Com um cinematógrafo, ele registrou a chegada ao Rio de Janeiro. Fez imagens da Baía de Guanabara, um dos mais belos pontos turísticos brasileiros. Essas teriam sido as primeiras gravações em território nacional, marcando aí o início do cinema no país. Há muita controvérsia de que essa filmagem tenha existido de verdade, Mas eu acho que, polêmicas à parte, o importante é que se consagrou esse dia como o Dia do Cinema Brasileiro. E o importante, eu acho, é festejar a história do cinema brasileiro, que já dura mais de 12 décadas, e seguirmos em frente para termos uma indústria audiovisual poderosa, que coloque a nossa imagem na tela. 12 décadas de muita história, inúmeras fases até que o cinema brasileiro chegasse ao que é hoje. Dá um papo aí. Esse bagulho aí, Rocha, os moradores tem que dar 12 reais pra nós, tá ligado? É bagulho merreca, só por morador ter uma televisão em casa mesmo. Nada como uma crise econômica para aguçar a criatividade. A primeira delas, mais conhecida como pioneira, marca o fim do século XIX e o início do século XX. A era do cinema mudo veio com tudo. O paulista José Medina, um dos principais diretores da época, trazia como temáticas a indústria e as fazendas. E de forma sutil contava dramas de operários e proprietários de terras. Medina também sabia arrancar risadas do espectador com imagens e frases na tela que, veja só, falavam por si. Ai, dona cegonha, saiu risonha pra trabalhar, voltou danada, encabulada. Na segunda fase, o Brasil começa a literalmente falar através das telinhas. A música popular se casa com o cinema, dando origem aos filmes musicais da Atlântida, primeira grande produtora nacional a fazer sucesso com o grande público. Aqui a chanchada se destacou. Comédias de costume e comédias musicais que revelarão astros como Grande Otelo, Oscarito, Eliane, Adelaide Pioso, Anselmo Duarte. A chanchada foi a lua de mel do cinema brasileiro com seu público. Os filmes davam filas imensas. Chanchadas como O Homem do Sputnik, Nem Sansão nem Dalila. É importante lembrar que a chanchada tinha um aspecto muito satírico. Ela gostava de fazer paródia dos acontecimentos políticos e sociais. Bem a ser isso. Essas bandidas hoje fizeram greve. Não quiseram trabalhar. E eu preparei essas duas para o seu vigário. Galinhas depenadas dão para desconfiar. Olha lá, Anastácio. Essas galinhas não morreram de doença? Nada disso, seu Manuel. Eu não ia enganar o seu vigário. Perto dos anos 50, o Brasil vivia uma efervescência cultural.
E foi numa fase pós-Segunda Guerra Mundial que veio a inauguração em São Bernardo do Campo da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, uma espécie de Hollywood brasileira. Era um projeto da burguesia paulista para se fazer um cinema mais sofisticado, mais elaborado que as chanchadas, que eram simples, eram muito criativas, algumas delas, mas muito no gosto desses que fizeram o estúdio da Vera Cruz, em São Bernardo do Campo. Era preciso importar técnicos estrangeiros, diretores, para fazer um cinema mais elaborado, mais sofisticado, né? Apesar do pouco tempo que durou, a companhia foi responsável por mais de 20 filmes. Muitos deles entraram para a história, como Sim a Moça, de 1953. E O Cangaceiro, de Lima Barreto. A obra foi reconhecida no exterior. Ganhou os prêmios de melhor filme de aventura e de melhor trilha sonora no Festival Internacional de Cannes. A Vera Cruz teve uma importância muito grande porque ela qualificou os quadros técnicos e artísticos do cinema brasileiro. Ela trouxe profissionais muito experientes, né? A Vera Cruz ficou um pouco marcada como um cinema sofisticado demais, europeu demais e longe da tradição brasileira de um cinema mais criativo, mais barato, mais inventivo. Entramos agora na fase do cinema novo. Foi no final dos anos 50 e início dos 60 que surgiu uma nova geração de realizadores. Neste período, ganharam projeção nomes como Glauber Rocha, Luiz Carlos Barreto e Cacá Diegues. Eles queriam trazer o homem brasileiro para o centro da tela. Eles queriam falar dos camponeses, dos operários, dos imigrantes, né? Então, esses são os três grandes temas do cinema novo. O campo, a cidade e o deslocamento do homem do campo para a cidade, né? E a partir dessas posturas e de um lema de Glauber Rocha, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, eles começam a fazer um trabalho de documentação do Brasil, seja em filmes documentais ou ficcionais. E a reação contra a Vera Cruz é imensa. Eles não aceitavam o projeto da Vera Cruz, porque para eles era um projeto que não tinha uma ligação profunda com o Brasil. Foi nesta fase que o sonho de ser cineasta ficou mais latente para Adélia Sampaio. A moça negra, filha de empregada doméstica, já sabia lá atrás, na adolescência, que um dia seria reconhecida pelo seu trabalho. Meu primeiro contato com o cinema foi quando a minha irmã Eliana Colbert, que era uma grande executiva de cinema, me levou para entrar pela primeira vez num cinema e assistir um filme russo chamado Ivan o Terrível. E eu fiquei encantada quando acendeu a tela e internamente eu falei para mim mesmo, um dia vou conseguir fazer um filme. A trajetória de Adélia, no entanto, não começou num set de filmagens. Vi um anúncio no jornal, precisa-se de telefonistas, como a empresa se chamava de filme, eu me animei em ir tentar ver se conseguia o trabalho, finalmente consegui. Fiquei muitos anos trabalhando na de filme, convivi com todo o pessoal do cinema novo, o que me foi gratificante e me deixou alegre e ao mesmo tempo eu banhei no lago da sabedoria deles, do conhecimento deles. Ser mulher e com tamanha pretensão não era fácil no universo artístico. O cinema brasileiro não aceitava em hipótese alguma uma mulher num set que não fosse para fazer produção ou continuista. Mas eu, na verdade, eu queria ir para o set ser diretora. Então isso complicou um pouco. E fiquei por muitos anos na de filme, depois eu abri uma pequena produtora. Nos anos 70, Adélia começou a carreira como cineasta com o curta Denúncia Vazia. Mas foi o longa Amor Maldito, na década seguinte, que a consagrou como a primeira cineasta negra da história do país. Para mim, ser a primeira mulher negra a fazer um filme de longa-metragem no Brasil me dá muito orgulho, porque eu verifico na minha vida, eu não vim a passeio, eu vim para dizer coisas, para fazer coisas.
E é por isso que eu escolhi O Amor Maldito, para dizer coisas e mostrar coisas e ser contra coisas. Do cinema novo vieram outras fases, como a do cinema marginal. O Brasil viveu ainda a era Embrafilme, com grandes bilheterias. Entre elas, Dona Flor e seus 2 maridos. O cinema regional também veio para ficar. Uma amostra de um Brasil cada vez mais plural. O cinema brasileiro hoje tem uma capilaridade muito grande. Ele está espalhado por todos os Brasis. Não só no sentido geográfico, no sentido criativo, de colocar essas regiões na tela vista por seus filhos, por seus oriundos. Eles são pessoas que nasceram ali, conhecem muito bem aquelas realidades e resolvem criar roteiros muito criativos, muito bem engendrados e fazer filmes que ganham prêmio até em Cannes. É nesse sentido que eu acho que é muito importante colocar a regionalização como uma das marcas do cinema contemporâneo brasileiro. Um que deixou essa marca na arte contemporânea foi Paula Ribeiro. O cineasta baiano, por vezes, mostrou biografias urbanas do Nordeste brasileiro. E contou a história de Padre Cícero, um sertanejo venerado pelo povo, que entendia, acima de tudo, a dor de seus fiéis. Na verdade, quando a gente pensa regionalização, é um pensamento sempre que vem do eixo Rio-São Paulo, né? Achar que Rio e São Paulo não é regional, é Brasil, e que o resto do Brasil são regiões. Mas o que aconteceu de novidade no cinema brasileiro nos últimos anos é que todo o Brasil passou a produzir. E isso passa a ser uma expressão realmente nacional de um olhar do brasileiro sobre as suas próprias questões, sobre sua própria vida. Então essa mistura de olhares, essa diversidade da linguagem que os filmes brasileiros têm hoje, eu acho que é a grande coisa que o cinema brasileiro tem de fortalecimento da atividade e de fortalecimento de uma nacionalidade no sentido de pertencimento por parte do público e do cidadão brasileiro. Um cinema que cresce e, com o tempo, vem se tornando mais acessível a todos. Apesar disso, ser diretor e cineasta no país envolve dedicação e altos recursos financeiros. O cinema brasileiro, nos anos 90, ele era elitista e restrito às pessoas de alta renda. Eu mesmo, que venho de uma família de classe média, jamais imaginei que eu pudesse vir a ser um cineasta. Isto advém de 2 fatores. Um primeiro era uma questão que o nosso cinema era muito pequeno, restrito a algumas famílias, alguns clãs, onde os seus filhos poderiam ou podiam chegar a fazer cinema. E 2, que era uma atividade muito pequena também, porque a única produção maior que nós tínhamos era na televisão, e que era uma produção bastante centralizada, bastante verticalizada. Foi no século XXI que as coisas começaram a mudar, que o cinema, a partir da revolução tecnológica, foi que o cinema brasileiro começou a ser mais acessível às pessoas. Vieram as escolas de cinema, as escolas superiores de cinema, as universidades, e a revolução tecnológica do digital permitiu uma maior horizontalidade e acesso aos meios, porque nos anos 90 você precisava filmar com 35 milímetros, com câmeras importadas, e isso era caríssimo. Ser cineasta é também ser paciente. O Tadeu Jungle que o diga. Ele sabe que o processo que vai da criação à execução do projeto pode ser bem longo, demorado mesmo. O meu filme, por exemplo, Amanhã Nunca Mais, que eu fiz com Lázaro Ramos, ele demorou 4 anos para ser feito, desde o começo, né? Isso é uma coisa extremamente, para o autor, para mim, pelo menos, é muito complicada. Você começa com uma grande ideia, você acha que é uma grande ideia, e você vai realizar esse projeto, e aí 2, 3 anos depois, será que ainda você está animado com aquela ideia? Será que já não apareceram outras ideias? Esse é um drama que me angustiou na hora de realizar um filme de longa-metragem para o cinema. Para quem dá vida aos personagens, fazer cinema no Brasil é mostrar o amor à arte diariamente. Hoje em dia eu sinto muita alegria em ter podido viver isso de maneira tão ativa, né? Eu efetivamente conheci muito o Brasil filmando com grandes diretores, nesse tatear que eu falo
de quem nós somos, de quem nós éramos, depois de um período obscuro da ditadura e tudo mais que a gente sabe. Ter reencontrado o Brasil, ter ajudado também os brasileiros a se reencontrar através do meu trabalho, foi uma coisa tão bonita. No mês em que se comemora os 122 anos do cinema nacional, o Repórter Justiça torce para que a cultura continue sendo propagada pelos 4 cantos do país. Por isso, fomos até Nazaré das Farinhas, no interior baiano. Com vocês, a história do Cine Rio Branco, um dos mais antigos do Brasil. Foi graças a Felisberto Ribeiro Soares que, em 1919, a cidade ganhou o primeiro cinema. O ponto de encontro da comunidade era também uma das poucas opções de lazer. Com o tempo, o espaço foi se deteriorando. Quase fechou as portas. Mas, em 1998, o local foi comprado pelo jogador de futebol Vampeta e restaurado para ser devolvido ao público. O cinema tem uma importância muito grande para a nossa cidade, porque é o nosso lugar de cultura e nosso lugar de diversão, como movimenta a cidade e região. A gente continua falando de cinema já já. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares mostra os obstáculos da produção cinematográfica nacional. Você vai saber ainda o que é a chamada cota de tela. Não saia daí que o Repórter Justiça volta em instantes. Uma vida de total dedicação às artes. Basta dar uma olhada nas redes sociais de Camilo Bevilacqua para perceber que a diversidade de papéis e a direção de filmes são parte do enredo de uma história marcante. Camilo nasceu em Porto Alegre. Na década de 70, foi um dos alunos da Escola de Teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não demorou muito e ele logo conseguiu o primeiro emprego na área. O começo, no entanto, não foi na frente das câmeras, foi nos bastidores. Eu era multifuncional no cinema, porque era só eu no cinema. Só eu que trabalhava no cinema. Eu começava buscando o filme na rodoviária, um carrinho de mão, que o filme era muito pesado, vinha 8 latas assim, 10 latas, dependendo do tamanho do filme. Era pesado, muito pesado. E eu chegava no cinema, tinha que montar, porque o cinema só tinha um projetor de 35mm. Então eu tinha que montar tudo num rolo grande para poder ter só um intervalo. Aí eu montava 2 rolos e passava o filme. E depois que passava o filme, eu tinha que desmontar tudo, desmontar tudo. Ir para uma moviola e desmontar e botar nas latinhas de novo. No outro dia eu botava no carrinho e levava para a rodoviária, porque o filme tinha que seguir, fazia outras praças. O contato tão de perto com o cinema despertou em Camilo o desejo de trabalhar como ator. Ele então decidiu se mudar para o Rio de Janeiro, cidade dos sonhos para quem quer atuar para as telonas, em novelas, no teatro. Em solo carioca, deu os primeiros passos significativos da carreira. Camilo também se aventurou na direção de curtas e longas metragens. Eu dirigi também algumas coisas e minha última direção foi É Você, Albano. Um filme curta-metragem de 15 minutos com uma estética do cinema dos anos 50, meio Alfred Hitchcock. Ele é um filme de suspense, preto e branco. Quem também tem muita história para contar no universo do cinema é Santiago Delap, diretor, roteirista e editor de cinema e vídeo há 15 anos. Já conquistou mais de 30 prêmios. As premiações são importantes porque elas são uma forma de legitimar o seu trabalho, né? Colar um selo de qualidade a ele, mas também não vejo elas assim como imprescindíveis. Acho que tem muito cineasta que pode se considerar bem sucedido sem necessariamente ter ganho prêmio. Tão nova e já dando passos largos na história do cinema. Estamos falando de Maria Galã. A atriz gaúcha coleciona indicações em festivais importantes do mundo todo. Contar histórias é o que fascina a atriz de apenas 20 anos. A gente conta histórias completamente diferentes. A gente faz filmes que contam a vida de personagens diferentes. A gente faz documentário, a gente faz ficção, a gente faz ficção científica, a gente faz filme de terror. E o quanto isso é importante pra gente se perceber e se perceber um ser atuante na sociedade, porque o cinema é uma representação de como a gente vê e de como a gente quer ser visto. Tata Amaral, uma das cineastas mais renomadas da década de 90, gosta de relembrar que o espaço de fala das mulheres no cinema é uma conquista de muitos anos de trabalho intenso.
todas as mulheres cineastas sempre foram desbravadoras, porque elas sempre lutaram contra um grande preconceito, né, que existe contra a mulher artista, contra a mulher que trabalha, isso no passado recente, e contra a hegemonia das narrativas, né? Então, é muito legal a gente perceber que cada vez mais nós, mulheres, estamos ocupando espaço no cinema brasileiro, estamos contando as nossas histórias, estamos criando as nossas personagens, né? Elas estão mesmo com tudo. Nas telinhas ou nas grandes telas de cinema representam uma maioria. Mas se tem destaque pelo trabalho, o mesmo não se pode dizer do reconhecimento salarial. É que entre 2014 e 2018, a participação feminina na sétima arte passou de 47,6% para quase 51%. No último ano, o rendimento delas foi de R$ 1.800, bem menos que o dos artistas homens. A diferença chega a ser maior do que a registrada em outras áreas. Luísa é autora deste livro que conta a trajetória de cineastas brasileiras entre os anos de 1930 e 2018. Apesar de reconhecer a disparidade de renda entre os sexos, afirma que as mulheres estão cada vez mais engajadas com o trabalho desempenhado no cinema. A gente nunca teve tanta mulher realmente, não só fazendo cinema, mas conscientes do seu papel dentro disso. Tipo, preocupadas em deixar um legado para as outras. Isso é muito diferente daquela que foi a minha geração lá há 30 anos atrás, né? Onde muitas vezes, claro, você já tinha mulheres fazendo cinema, mas não necessariamente preocupadas com essa outra questão da formação das outras, por exemplo, né? De abrir espaço para as outras, de se unir, né? Em coletivos, né? Como a gente está tendo. O Repórter Justiça fala agora sobre legislação. No Brasil, o apoio a projetos audiovisuais se dá por mecanismos de incentivo fiscal previstos em lei. A isenção de impostos é garantida, por exemplo, a quem investe em coproduções. Que as políticas de incentivo ao audiovisual deram resultado. Se a gente olhar a participação dos produtos brasileiros, das obras brasileiras, nos canais de TV por assinatura, antes da Lei 12.485, que foi a lei do SEAC, que impôs determinadas cotas de programação nacional na TV por assinatura, a participação do conteúdo brasileiro era de 1%, de cerca de 1% da grade. Ou seja, de cada 99 programas, de cada 100 programas que se passassem na TV por assinatura, programas qualificados, né, que não são jornalismo nem nada, são programas de ficção, apenas 1% era brasileiro. Hoje, esse índice já está em 18%. O crescimento comentado pelo advogado acontece principalmente com a chamada cota de tela, que determina o mínimo de dias em que os cinemas do país devem exibir filmes nacionais. A indústria audiovisual brasileira tem mais de 100 anos. O Brasil produz obras audiovisuais de qualidade há muito tempo. As telenovelas brasileiras estão em todo o mundo há muitas décadas, com muito boa aceitação. O cinema brasileiro cresceu muito nos últimos anos, ganhou muito espaço. Nós temos uma forma de contar a história que é uma forma muito peculiar. O mundo se interessa pela cultura brasileira. A cultura brasileira é uma cultura potente, é uma cultura que inspira interesse em todo lugar do mundo. Veja no próximo bloco do Repórter Justiça a democratização do cinema. Você vai saber como produtores e cineastas levam as telonas dos cinemas para favelas e comunidades ribeirinhas. E mais, as webséries. Já acompanhou algum seriado pelo YouTube e outras plataformas de streaming? Qual será o futuro do cinema? A gente conta já já. Não saia daí. O Repórter Justiça continua falando sobre a sétima arte e agora a gente faz um questionamento.
Você conseguiria imaginar uma tela de cinema na floresta amazônica ou bem perto de uma comunidade ribeirinha? 10 salas de cinema para 1,5 milhão de moradores. A estatística cinematográfica de Belém, no Pará, mostra uma baixa quantidade para o número alto de moradores. É que o ideal seria pelo menos o dobro. A conta funciona da seguinte maneira: uma sala de cinema para cada 65 mil moradores. De acordo com o IBGE e com a Ancine, isso funciona em grandes capitais como no Rio de Janeiro e São Paulo. Para tentar resolver isso, jovens cineastas e produtores decidiram levar o cinema até comunidades carentes. O olhar e o entusiasmo são de quem vê uma telona de perto pela primeira vez na vida. O projeto Telas em Movimento conseguiu agregar no mesmo festival aulas, oficinas e exibições cinematográficas. O festival é o Festival de Cinema das Periferias da Amazônia. Não é mais o colonizador que vem de fora dizer como é que tem que ser o cinema aqui, dizer como é que a gente tem que construir os nossos filmes, as nossas narrativas, a nossa atuação. Somos nós, com todo esse saber que nós carregamos das nossas realidades, que só nós, periféricos, negros, conseguimos expressar. Eu acho que os coletivos que fazem esse tipo de trabalho, que levam o cinema até as periferias, até as pessoas mais carentes, até os ribeirinhos e os interiores, fazem um excelente trabalho. Ter essa oportunidade de poder, na verdade, levar o cinema até eles, fazer com que no ambiente deles eles possam viver aquilo, ter essa experiência, foi assim uma oportunidade incrível. A gente conseguiu perceber que existe muito essa carência de fato nas ilhas, né? São particularidades muito diferentes e a gente precisa também respeitar isso e estar sempre trabalhando junto com eles essa questão. O projeto também chegou pertinho de crianças e adolescentes que frequentam escolas da região. Para muitas pessoas da turma que a gente trabalhou, foi o primeiro contato que eles tiveram com uma câmera, né, que seja semi-profissional, né, contato com algumas coisas como roteiro, enfim, como fazer um cartaz de um filme e desenvolver algumas ideias na frente da câmera. E aí a gente chegou lá e tentou colocar como a autonomia do trabalho sejam deles as ideias que vão se colocar, os tipos de filme. A gente apresentou os tipos de filme que a gente podia fazer e tudo foi ideias deles, né? Então a gente saiu lá com um documentário sobre racismo e um videoarte sobre respeito à religião. Essa experiência para mim foi gratificante e me ajudou muito quanto profissional, porque abriu a minha cabeça para muitas possibilidades dentro da minha área que até então eu nem tinha pensado. Eu estava numa fase que eu estava muito desacreditada assim, do audiovisual e do que eu queria enquanto profissional. E o Telas veio e foi como se fosse um abraço assim, e me fez renovar as minhas energias. A atriz Dira Paz, eternizada com personagens marcantes em filmes, seriados e novelas, é uma apaixonada pela sétima arte e grande apoiadora do projeto. É tão lindo e tão comovente você levar o cinema brasileiro, o audiovisual, cursos, fazer com que as pessoas sonhem com a realidade, sonhem e possam exercitar a sua possibilidade de se inserir num cenário cultural e você ter isso no seu bairro, na sua escola, na sua comunidade ribeirinha. É muito trabalhoso e só pessoas muito dispostas, como Joyce Cursino e sua equipe linda, como a gente pode ver nesse documentário, são capazes de realizar. Então, parabéns ao Telas em Movimento, vocês me dão muito orgulho e vocês me emocionam. Para este sociólogo, a iniciativa é um marco importante para a democratização do cinema, mas ele faz um alerta. É um tripé, é produção, distribuição e exibição. A gente separando esses três vértices desse triângulo, a gente compreende como é complexa a situação. Para você produzir um audiovisual brasileiro, para você produzir um filme brasileiro, você tem que mobilizar recursos de alta monta, né? Todos nós sabemos disso, como é caro produzir um audiovisual, em termos técnicos, em termos culturais, em termos artísticos, né? É complexo. Temos que incentivar a produção dos nossos próprios filmes, dos nossos próprios produtos audiovisuais. E para isso a gente depende de investimento, a gente depende de interesse estatal
E a gente depende também de mecanismos, como, por exemplo, Lei Rouanet, lei de incentivo, enfim, de isenção fiscal, enfim, todos esses mecanismos eles têm que estar mobilizados, mas para isso a gente precisa ter consciência da importância do patrimônio audiovisual brasileiro. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, o Cine Drive-In, em Brasília, decidiu oferecer sessões com preços mais acessíveis. O cinema ao ar livre está funcionando desde a década de 70. Infelizmente, no momento que o país está passando, muito ruim, os cinemas drive-in acordaram, né, no mundo inteiro e está havendo uma grande procura para investimentos em cinema desse estilo. Eu sempre acreditei, se eu fosse uma sala de cinema fechado, eu acho que eu já tinha acabado há muito tempo, mas como era drive-in, eu sempre acreditei, sempre briguei e lutei por ele para manter vivo. Já no Rio de Janeiro, uma dupla de cineastas e empresários inovou a maneira de fazer e distribuir conteúdo cinematográfico. Os amigos publicam no YouTube vários seriados e o melhor, tudo de graça. A websérie foi uma tentativa de ter um trabalho autoral consistente que eu pudesse lançar na internet, ou seja, ser o meu próprio distribuidor pelo YouTube ou por outra plataforma digital. E através dessas plataformas consegui tirar o sustento dela. Então a ideia foi sempre fazer uma coisa simples, que a gente pudesse fazer durante um período de tempo muito longo, ou seja, até a coisa dar certo e sem gastar muito dinheiro e sem ficar dependendo sem atrapalhar nossas vidas como profissionais da área, fazendo trabalhos que não são autorais, mas dão sustento, como cobertura de eventos, filmagem teaser para teatro, propaganda. São coisas que dão um sustento, mas não são trabalhos autorais. Com a série, a gente tentou fazer um trabalho autoral que fosse muito simples, que a gente pudesse levar durante um longo tempo até conseguir algum tipo de sucesso, ou então conseguir algum tipo de reverberação na internet, e a gente fez isso. A inspiração veio de modelos internacionais. A gente conseguiu angariar vários prêmios e conseguiu vender a nossa série, monetizando esse produto. A partir daí, em 2015, veio a ideia da gente trazer para o Brasil um modelo de festival que já existia fora, que fosse um encontro desse tipo de conteúdo. Nasceu então em 2015 o Rio Web Fest, que em 2017 viria a ser o maior festival do mundo da categoria, ganhando outros prêmios internacionais e hoje se transformando num dos grandes polos e encontros de mercado desse tipo de linguagem no mundo. A premiação inclui troféus personalizados, dinheiro, contratos de coprodução, viagens internacionais, além de permitir a seleção para festivais internacionais parceiros. Muita gente diz que as webséries são o futuro. Não são o futuro, as webséries são o presente. São uma coisa que as pessoas já consomem hoje em dia, que não estão no grande circuito, ou seja, que nem todo mundo sabe, mas tem um público muito fiel que está disposto, inclusive, a pagar por esse conteúdo e monetizar os artistas que eles admiram. Nesta mesma pegada, uma plataforma chamada Videocamp conecta filmes transformadores aos espectadores no mundo todo. Já foram realizadas mais de 46 mil sessões coletivas e gratuitas. Essas 46 mil sessões coletivas e gratuitas foram assistidas por 1.200.000 pessoas em 117 países. E a gente aqui tem um orgulho danado de falar sobre esses 117 países, porque o nosso catálogo é composto principalmente de filmes brasileiros, né? De cinema nacional. A gente tem mais ou menos 400 obras. A gente conta com filmes de temáticas muito distintas, mas também a gente conta com o gênero de ficção, documentário, animação, curta, média e longa, assim. Mas apesar de todas as alternativas criadas, o sociólogo José Gatti reforça que o cinema brasileiro ainda precisa ser mais valorizado. É a nossa voz, é a nossa língua, é a nossa cara que vai estar na tela, e não a cara de Hollywood, e não a cara de Paris, e não a cara de Londres, ou seja lá o que for, entendeu? É a nossa cara. Nós temos que ter esse diálogo, o Emílio Salles Gomes falava, né? Esse diálogo conosco mesmos, né? E o audiovisual é um meio excelente para que isso possa acontecer. A literatura também, o teatro também, mas vamos falar de cinema brasileiro, é isso. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Mande aí a sua dica no repórterjustiça@jus.br.
stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até mais.